eu vou começando aqui, conforme o pessoal vai chegando aí, eles vão igualando aí, tá? A gente está na página 35. Então peguem o livro de vocês aí na página 35, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Então nós estamos aí, pessoal, na página 35, tá? Estamos trabalhando agora hoje com proporção. E aí nessa página 35, pessoal, já tem o título aí, proporção. Deixa eu marcar aqui para você. Tá aqui, ó, tem um título aqui, ó, proporção, tá? Então o que vai ser uma proporção? A gente vai discutir isso agora. Aí vem lá dizendo o texto assim, ó, acompanha a seguinte situação. Aí tem Júnior, tá aqui ele, tá nessa tabela aqui embaixo, ó. Júnior, João, Cláudia e Carla participam de uma competição de arremesso de bola de basquete e obtiveram os resultados apresentados na tabela. Aí o Júnior, ele fez 8 pontos, tá dizendo na tabela. O João, ele fez 12 pontos. A Cláudia fez 6 pontos e a Carla fez 9 pontos. Tá? O pessoal que está chegando agora, estamos na página 31. Então isso aí foi a pontuação de cada um. Aqui embaixo ele escreve assim, ó, a razão, você lembra que a razão é uma fração, né? A gente já conversou isso, tá? Então a razão aqui é a fração, ó, a razão é uma fração. A fração que entre os pontos obtidos por Júnior, página 35. Ok. Então, a fração é entre Júnior e João, aí ele fez aqui, ó. O Júnior, quantos pontos ele tinha feito? 8. João, quantos pontos ele fez? 12. Aí eu peguei essa fração, pessoal, 8 sobre 12, presta atenção, hein? E simplifiquei, pessoal. 8 sobre 12 dá para simplificar por 4. Lembra que precisa simplificar. Se der para simplificar, pessoal, tem que simplificar, tá? Não é se você vai querer fazer, não. É que tem que fazer. Tem que simplificar para ela ficar na forma mais simples, menor possível, para a gente poder fazer a análise que a gente precisa. Então 8 sobre 12 dá para simplificar por 4. 8 dividido para 4 dá 2 e 12 dividido para 4 dá 3. Por isso que tem esse resultado 2 sobre 3 aqui do lado, certo? Então aqui ele simplificou por 4. Se você quiser anotar isso daí, aqui do lado você coloca assim, ó, dividido por 4, tá? Só que se dividiu por 4 em cima, tem que dividir por 4 também embaixo, beleza? Então isso aí é a simplificação. Isso aqui que eu fiz aqui foi a simplificação. Então quando você tiver uma razão aí para avaliar, você precisa simplificar ela. Pelo número que você quiser, tá, pessoal? De preferência o maior número possível para diminuir bastante essa fração aí. Então Júnior e João fizeram 8 pontos e o João fez 14 pontos. Só que se eu simplificar, o rendimento deles foi esse, ó. É como se o Júnior tivesse feito 2 pontos e o João tivesse feito 3. Então a razão aí entre os pontos deles é 2 para 3, certo? Então isso aí está na página 35. Aí agora eu vou falar aqui da Cláudia e da Carla na página 36, tá? Avance aí para a página 36. Aqui na página 36 eu tenho os pontos, a razão entre os pontos. Oi? Então aqui na página 36 eu tenho a razão entre os pontos da Cláudia, tá, e da Carla. A Cláudia, pessoal, tinha feito 6 pontos, a Carla tinha feito 9 pontos. Olha como é que ficou a razão, ó, 6 para 9. E de novo essa fração, pessoal, vou fazer ela aqui embaixo, ó. 6 para 9 dá para simplificar de novo, por 3, tá? 6 dividido para 3 dá 2 e 9 dividido para 3 dá 3. Já, né? Então deu 2/3, beleza? Então anote aqui, ó, do lado, ó. Essa aqui ele dividiu por 3. Aqui ele dividiu por 3, para dar essa fração simplificada aqui na frente. Beleza? Aí o que a gente percebeu, pessoal? As duas frações, quando deu para simplificar, deu a mesma resposta, deu 2 sobre 3. O que isso significa, pessoal? Significa que, olha, vem aqui embaixo, pega seu marca-texto aí e marca esse fragmento bem aqui, ó. O que isso significa, a fração ter dado igual? Significa isso aqui, ó. A razão dos pontos de Júnior e João é igual à razão dos pontos de Cláudia e Carla, tá? Isso significa que a razão entre eles é igual. Ou seja, o João e o Júnior tiveram a mesma pontuação, a mesma proporção de pontuação que a Cláudia e a Carla, tá?
Como é que eu vou te explicar isso de uma forma mais simples? Imagina um jogador de futebol que ele foi lá, ele chutou 2 vezes no gol, só 2 vezes, tá? Presta atenção no que eu vou te dizer. Ele acertou 2 vezes e fez um gol. Qual foi o rendimento desse cara? Se ele chutou... Oi? Eu ia falar 1%. Pode ser, pode falar. Quantos por cento foi? Pois se ele chutou 2 e só acertou uma, então o total é 1%. 1%? Deixa eu anotar aqui. De chance. Olha lá, pessoal, qual foi o rendimento do jogador? Vamos entender isso daqui. Se o cara chutou uma vez, aqui eu vou colocar aí embaixo, em cima vai ser o chute. Não, embaixo vai ser o chute, tá? E em cima vai ser a quantidade de gols. Então imagina que teve um jogador que ele chutou 2 vezes e fez um gol. Então de 2 chutes ele acertou um e errou o outro, tá? Pessoal, se ele acertou um e errou um, é metade, é 50%, tá? Ele acertou, não é isso, metade? Então se ele acertou metade e errou metade, é 50%. Agora tu imagina que tem um outro jogador que ele chutou no gol 100 vezes e acertou 50 vezes. Pessoal, de novo, isso aí é 50%. 50. Pois é. Então, se eu fosse avaliar esses 2 jogadores, pessoal, eles tiveram o mesmo rendimento. Apesar desse cara ter feito só 2 chutes, ele acertou a metade dos 2. Esse cara que fez 100 chutes e acertou 50. Parece ser mais, né? Parece ser mais, mas na verdade a proporção aí é a mesma. É 50% para os 2. Se tivesse um cara que tivesse chutado 1000 vezes e tivesse feito 500 gols, de novo é a metade. Então o rendimento desses 3 aqui, pessoal, é 50%. O rendimento desse primeiro, 50%. Do segundo e o rendimento desse terceiro aqui. Por mais que o último tenha chutado 1000 vezes, ele só acertou a metade das 1000 vezes. Ou a mesma coisa que o primeiro jogador fez. Ele só chutou 2 vezes, mas ele acertou a metade, acertou uma vez. Certo? Então isso aqui, pessoal, é proporção. Nesse caso, se eu simplificar as 3 frações aqui, pessoal, o resultado vai ser 1 sobre 2. Sempre vai dar 1 sobre 2, tá? Então isso aqui agora, a partir de agora, isso que a gente está vendo é proporção. Beleza? Pegue seu marcador, vamos marcar só esse finalzinho aqui, ó. Esse fragmento de texto que está explicando o que é uma proporção. Vamos marcar. Tá aqui, ó. Essa igualdade entre razões, quando eles são iguais, tá, pessoal? Quando as frações aqui deram resultados iguais, como foi o caso desse do jogador de futebol que eu falei agora, e desses jogadores de basquete que estão aí nessa questão de cima, tá? Essa igualdade entre razões, quando o resultado dá igual, tá? Entre os números 8, 12 e 6, formam nesta ordem uma proporção. Então, o que é uma proporção, pessoal? São frações que aparentemente são diferentes, mas o resultado vai dar o mesmo, tá? Então, aqui em cima eu tenho 8 sobre 12 e 6 sobre 9. As frações parecem diferentes, mas elas são iguais. Elas mantêm uma mesma proporção. Então, por isso que elas são proporcionais. Beleza? Bom, ó, bem aqui embaixo está dizendo assim, a proporção 8, 12 e 6, 9 é lida como 8 está para 12. Olha a palavra aqui, ó, pessoal, assim como, o sinal de igual aqui, pessoal, a gente lê assim, ó, assim como 6 está para 9. Beleza? Então, aquela que eu fiz assim, ó, 1 sobre 2 e fiz assim 50 para 100, que eu falei agora há pouco do jogador de futebol, você ia ler assim, ó, 1 está para 2, aí o sinal de igual, assim como 50 está para 100. Isso é proporção, certo? A razão, pessoal, é só uma fração dessa. Esse 1 sobre 2 é uma razão. A proporção é quando você iguala as razões. Quando você iguala 2 razões, aí você agora tem uma proporção. Beleza? Marque aí no seu livro só esse fragmento aí que eu deixei marcado. Pessoal, primeira questão aí, página 36. Primeira questão, página 36. Primeira questão, página 36. Considere um carro que mantém a velocidade constante, ó, de 70 km por hora. O que isso quer dizer, pessoal? Se passou 1 hora, ele vai andar 70 km. Se passar 2 horas, ele vai andar 70 mais 70. Se passar 3 horas, 70 mais 70 mais 70. E assim vai. Vai aumentando de 70 em 70, tá? Ou você pode pegar o 70...
então agora então eu faço essa questão aí, essa distância percorrida. Então já como você acabou de falar, tem um 2 ali, então quer dizer 70 mais 70, 140. Aí isso vai somando. Para facilitar, tu pode multiplicar pela hora, né? Vezes a hora, tá? 70 km por hora, então se ele for, por exemplo, 5 horas, tu vai fazer 70 vezes 5, que fica mais fácil de fazer dessa forma, tá? Mas vamos fazendo aqui embaixo. Então nessa primeira questão, já falei para vocês que ele esse carro está andando a 70 km por hora. Então a cada hora que passa, pessoal, aumenta mais 70, mais 70, mais 70. Ou você pode multiplicar pela hora, tá? Então se aqui nessa tabela ele fez aqui esse percurso em 1 hora, se for em 2 horas, vai ser o dobro, né? Vai dar quanto aí? 140 quilômetros. Então é só isso, pessoal. Essa tabela está pedindo, essa questão está pedindo, ó, preencha a seguinte tabela com as distâncias percorridas por esse carro, tá? Para cada intervalo de tempo aí que ele deu, beleza? Então pode só pegar os 70 e multiplicar pela hora, não tem problema. Então se eu multiplicar aqui por 3 horas, 70 vezes 3 vai dar 210 quilômetros, tá? 70 vezes 4 dá 280 quilômetros. 70 vezes 5 dá 350 quilômetros. E 70 vezes 6 dá 420 quilômetros. Nesse caso eu fiz só multiplicando 70 vezes a hora. Mas se você quiser ir somando, também pode, tá? Você pegaria esse 70 aqui, aí faria mais 70, aí ia dar 140. 140 mais 70, aí vai dar 210. E assim vai. Você pode também fazer assim, tá? Mais 70 para cada hora e ele vai dando esse valor até chegar em 6 horas. Tá entendido isso aí, né, pessoal? Vamos para A da primeira questão. Letra A da primeira questão. É Ah, possível dizer que a distância percorrida é proporcional ao tempo? Justifique sua resposta. Pessoal, o que a gente pode fazer? Você vai dizer que sim. Tá? Por que ele é proporcional, pessoal? Ó, 70 km ele vai fazer em 1 hora, certo? 140 km ele vai fazer em 2 horas. Se eu simplificar essa fração por 2, ela volta a ser 70 por 1. Quer dizer, essa é igual a essa. Ó. Vou tentar fazer com a outra. 210 ele percorre em 3 horas. Se eu simplificar por 3, ele volta a ser 70 sobre 1. E assim vai. Tá? Eu não vou fazer todos aqui. Mas eu vou fazer mais um aqui. Ó. Por exemplo, 280 ele percorre em 4 horas. Se eu simplificar por 4, ele volta a ser 70 sobre 1. Percebe que sempre dá 70 sobre 1. O que significa isso? não entendi. Eu tô vendo toda vez simplificando. Como é? Fala de novo, simplificando. Eles são sempre proporcionais. Isso, eles são sempre proporcionais. Então o que tu vai ter que avaliar é isso. Sempre a divisão aí tem que voltar a ser a fração inicial, tá? Para que ele se mantenha sempre proporcional. A letra B, pessoal, também tá fácil. Ele está perguntando, não é possível prever a distância que esse móvel percorrerá em 10 horas? É possível? Vocês acham que é possível? Sim ou não? Vou dizer logo para ti que sim. Como é que eu faria isso? É só fazer 70 vezes... 70 vezes 10. Pronto, 70 vezes 10 vai dar 700 quilômetros. Tá? Então a distância que ele vai ter percorrido em 10 horas vai ser 70 vezes 10, que são 700 quilômetros. Tá? Já que ele é proporcional, ele mantém aí uma razão certinha, perfeita, tá? Sempre aumenta a mesma quantidade, de 70 em 70, então eles são sim proporcionais. Eu posso descobrir, inclusive, qualquer hora, ele pode andar 24 horas, 100 horas aí, eu vou conseguir descobrir quanto é que ele está percorrendo, beleza? Então anote aí essa questão 1, para a gente poder seguir. Vamos aí na questão 2. Considere agora a seguinte tabela, questão 2, página 36. Considere agora a seguinte tabela que apresenta a distância percorrida por um carro a cada hora. Nesse caso, é possível prever a distância que o móvel terá percorrido em 10 horas? Justifique sua resposta. Vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho um... Sim, se um é 60, aí coloca 60 vezes 10.
Peraí, mas vamos avaliar a tabela se ela vai dar certo mesmo. Ó, se eu fizer o 60 com mais 60 aqui, dá os 120, não dá? Certo, beleza. Então, 1 hora ele percorre 60, em 2 horas ele percorre 120, tá? Beleza. Mas e se eu somar mais 60 bem aqui, pessoal, não dá 200, dá 180, tá? Então, em 3 horas ele não andou os 180 que ele tinha que andar, ele andou mais. Então, só por essa coluna bem aqui, pessoal, só por essa coluna já furou, já não vai ser mais proporcional. Mesmo que os outros valores deem certo, esse daí não vai dar certo. Pois é. E aqui que está em 200, ó. Vamos imaginar que o 200 ele deu proporcional. Agora ele andou mais 80, hein? Pois é, se eu somar mais 60, que é o valor que a gente usou desde o começo aqui, ele dá 260 e não 280. Então furou de novo aqui, tá? Então essa fração aí, essa tabela não está mostrando uma proporção. Já furou com 360, hein? Pois é, aí aqui ele está perguntando, então eu tenho como descobrir quanto ele vai fazer em 10 horas? Não tem, pessoal, não tem como saber. Não. Porque ele está variando aí conforme o que ele acha, tá? O carro está acelerando e desacelerando aí. Tá? Não sei por que a questão não explicou os motivos, tá? Então vamos fazer assim, pessoal, 60 para 1 é igual a 2 para 120. Opa, a 120 para 2, tá? Oi. Eu coloquei nessa questão, não tem como saber, pois ele acelera e desacelera. Pode ser, mas escreve no final que ele acelera e desacelera de forma desproporcional, tá? Que aí é o que a gente está trabalhando é proporção, então ele não mantém a mesma proporção, tá? Então 60 sobre 1 é igual a 120 sobre 2, porém, vou colocar assim, porém 60 sobre 1 é diferente de 200 para 3, tá? E por isso os valores não são proporcionais, tá? Então, como os valores aí 60 para 1, aliás, 60 para 1 e 200 para 3, tá? São diferentes, não mantém a proporção, tá? Então, não é proporcional. Se não é proporcional, eu não vou poder descobrir quantos quilômetros ele andou depois de 10 horas. Não dá para fazer isso, tá? Não usando esses números aí que a questão ofereceu para a gente. Então, anote aí. Por isso, os valores não são proporcionais. Se você puder acrescentar ainda que não é possível verificar a distância percorrida em 10 horas, se ainda cabe aí na sua folha, escreva, tá? Por isso não é possível verificar quantos quilômetros ele vai percorrer em 10 horas. Na próxima página aí, pessoal, página 37, tá? Eu vou marcar de novo aqui com o meu marca-texto esse fragmento aí do início, porque ele ainda explica a questão anterior que a gente acabou de resolver. Ó, de modo geral, está dizendo aí no texto, ó, de modo geral, duas grandezas são proporcionais. Quando duas grandezas são proporcionais, a razão entre elas se mantém, tá? Então, lá na questão anterior, estava 60 para 1, estava 2 para 120, 3 para 180 e assim por diante. Então, para ser proporcional, as razões se mantêm. Tá? Por outro lado, se a razão não se mantém, dizemos que as grandezas não são proporcionais. Pronto, simples assim, tá? Então você já entendeu aí que se a proporção se mantém, quer dizer que eles são proporcionais. Se a proporção não se mantém, então não são proporcionais, tá? Então a razão tem que ser igual no final das contas aí. E o que é a razão, pessoal? Aquela fraçãozinha que a gente acha depois de simplificar, tá? Pronto. Aqui, pessoal, ele mostra a representação de frações aí na forma de proporção. Então aqui eu tenho, ó, A está para B. Tu te lembra que esses dois pontinhos aqui significa está para, certo? O igual é assim como, não esqueça disso, assim como C está para D, beleza? E aqui do lado está escrito a mesma coisa, ó. A está para B, olha o sinal de igual, ó. Assim como C está para D, beleza? Então é só a forma de escrever. Mais uma coisinha que a proporção traz para a gente, pessoal, é
essa nomenclatura aqui, vamos dizer assim, tá? Eu vou fazer aqui nesse de cima para você enxergar onde é que ela fica. Esses dois números que estão aqui nesse sentido, pessoal, eles são chamados de meios. Tá aqui ele, ó, meios. E esse número que está nesse sentido, que é o A e o D, são chamados de extremos. Certo? Então esses assim são os meios e esses assim são os extremos, tá? Se você se confundir em qualquer momento aí, não se preocupe, que você não é obrigado a saber exatamente quem é o meio e quem é o extremo. Você só é obrigado a saber qual é a relação que existe entre eles, que a gente vai estudar agora na próxima página, tá? Então pronto, já mostrei aí quem são os meios e quem são os extremos. Pronto, nessa questão anterior aqui, pessoal, ele quer que você identifique, na questão da página 37. Questão 1 aí na página 37. É uma atividade agora com você, tá? Vamos fazer bem rápido ela aqui, porque ela é bem simples. Ele está pedindo que você identifique nessa fração, na letra A, quem são os meios e quem são os extremos, tá? Lembra que os meios são nesse sentido aqui, ó, pessoal. Tá? Então, quem são os meios? 5 e 9. Extremo nesse sentido aqui, ó. Quem são os extremos? 3 e 15. Beleza? Nessa que tá usando os dois pontos, pessoal, os meios são esses realmente que ficam no meio aqui, tá? Então, os meios são esses dois aí que estão no meio. Então, aqui é o 3 e o 16, e os extremos é os que ficam nas pontas. Por isso que o nome extremo tá nas pontas, tá? 4 e 12. Então, realmente, quem está no meio aqui é o 3 e o 16, ó. Perceba que eles estão no meio aqui, ó. Por isso que eles são os meios, tá? E os extremos aí, o 4 e 16 está do lado de fora. Né? O meio é o que está no meio mesmo, tá? Beleza? Nessa daqui de cima, o que eu faço para lembrar quem é o meio, pessoal, é escrever a letra M, assim, ó. M, ó. Meio. Beleza? Aí eu já sei que esse é o meio, então o outro é o extremo. Legal? É uma estratégia aí para você lembrar aí desse detalhe. Caso você precise, mas dificilmente você vai precisar saber quem são. Segunda questão. Assinale os itens que apresentam uma proporção na ordem que os números foram dados. Beleza. Então ele quer que você diga se os números aí que foram dados formam uma proporção. Como é que a gente faria para escrever uma proporção aí desses números na ordem que foram dados, pessoal? Vamos fazer assim. A letra A tem assim 8, 5, então você coloca assim, ó, 8 está para 5, sinal de igual, assim como 24 está para 15. Certo aí? Essa aqui eu estou escrevendo a letra A. Não precisa escrever, é só para a gente ver se é proporcional. Pessoal, tem como eu fazer 8? Desculpa, não é 25 aqui, é 24, né? Tem como eu fazer 8 virar 24? Como é que eu faria esse 8 virar 24? Só posso multiplicar e dividir. Multiplicando por 3? Por 3, ó. Se eu fizer vezes 3 em cima, percebe que dá 24, né? Só que se eu fiz vezes 3 em cima, tem que fazer vezes 3 embaixo. Se eu fizer vezes 3 embaixo, dá 15? Não dá 15, não? 3 vezes 5? Dá 15, né? Beleza, então marca a letra A, que ela mantém uma proporção aí. Pegou a manha? Entendeu mais ou menos? Então você vai pensar no número que multiplicando dê a fração que está na frente. Tá? Então para o 8 sobre 5 e o 24 sobre 15 deu certo. Pessoal, então, quem chegou agora, estamos na página 37, questão 2. Tá? E a questão 1 está resolvida aí em cima também. Beleza, vou tentar a letra B, pessoal. Letra B. Letra B eu escreveria assim, ó. 6 está para 4, que é o primeiro e o segundo número aqui, ó. Assim como, ó, sinal de igual. 5 está para 3. Beleza, pessoal? Tem como eu fazer esse 6 virar 5, pessoal, multiplicando? Difícil, né? Qual é o número que multiplicado por 6 vai dar 5, olha? E esse número de... Hã? Nem multiplicando, nem dividindo, tá, pessoal? Então não marca a letra B. A letra B não é proporção.
Vamos tentar a letra D, letra C. Ó, 100 está para 0,1, assim como 10 está para 0,01. Pessoal, essa tá difícil de enxergar, mas essa eu não vou multiplicar por 10, eu vou dividir por 10, tá? Essa aqui, ó, para 100 virar 10, eu vou dividir por 10. Então, 100 dividido por 10 realmente dá 10, tá? E se você dividir 0,1 para 10, você pode fazer o teste depois aí, ele dá 0,01. Então, aqui tá certo essa aqui. Marca como proporção a letra C. Na letra D, ela tá um pouquinho mais complicada, a letra D, porque é tudo fração. Letra D, como é que ficaria? Eu vou fazer bem aqui a letra D. 1 sobre 2 está para 1 sobre 3, ó, essas duas frações aqui, assim como 1 sobre 4 está para 1 sobre 6, que são as outras duas frações lá do final, certo? Isso aí, pessoal, é divisão de fração. Como é que você resolve uma divisão de fração? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí tu teria, ó, nessa primeira fração aqui, 1 sobre 2 vezes 3 sobre 1, que é o inverso dessa de baixo aqui. Isso tem que ser igual, olha de cima, 1 sobre 4 vezes o inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? 6 sobre 1. Tá? Se eu multiplicar aqui o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, porque agora virou uma multiplicação de fração, eu vou ter em cima 3 vezes 1, 3, embaixo 2 vezes 1, 2, igual 1 vezes 6, 6 e 4 vezes 1, 4. Beleza? Cheguei nessa proporção aqui, pessoal. Tem como eu fazer 3 virar 6 e 2 virar 4, pessoal? Tem ou não? Como é que eu faço 3 virar 6? Ó, vezes 2. Se eu multipliquei em cima, tem que multiplicar embaixo, tá? Olha o de baixo. Vezes 2, embaixo também. 2 vezes 2, 4. Deu certinho aí? Deu. Então, vou marcar essa letra D também como proporção. Tá? Então, tá aí a primeira e a segunda. Tá um pouquinho rabiscado aí, mas esse procedimento, se você puder anotar só a letra D aí, a letra D é importante, tá? Claro que eu não vou pedir para ti uma situação dessa em prova, tá, pessoal? Mas, de repente, né, é bom a gente estar prevenido. Essa questão D aí, ela pode aparecer para ti em outra prova, em outro lugar, e é importante que você consiga fazer. Então, dê uma olhadinha aí na primeira e na segunda. Enquanto você escreve, eu vou só comentar aqui para o pessoal que chegou agora. Pessoal, essa fraçãozinha aqui da primeira questão, letra A, está pedindo para a gente identificar quem são os meios e quem são os extremos da fração. Tá? Meio, pessoal, são os números que estão nesse sentido aqui, ó, da proporção. 5 e 9, no caso, são os meios. E o que está no sentido contrário, 3 e 15, são os extremos. Tá? É só uma forma de nomear eles aí. Qual foi a dica que eu dei para o pessoal para saber quem são os meios? É escrever a letra M assim, ó. Ela passa por aqui, ó. Meios. Tá? Por isso que ele estava arriscado desse jeito aí. Então, quando você procura os meios aí da fração, ela vai ser, da proporção, ela vai ser esses números que está nessa diagonal aí. Beleza? Se ele estiver usando pontos aqui, como está a letra B, na letra B ele está usando pontos. Os meios vão ser os que estão no meio mesmo. O 3 e o 16. E os extremos vão ser os que estão nos extremos, que é o 4 e o 12. Tá? Então ele pode representar dessas duas formas aí para você. Pessoal, na questão 3, dê uma olhadinha aí na questão 3. Eu vou explicar uma informação que vocês já vão ver daqui a pouco, mais para frente, tá? Mas eu já quero que vocês saibam agora. Essa questão 3, pessoal, é uma questão de prova. Anote nela aí, prova. Eu vou lhe explicar como é que... Vou lhe explicar como é que a gente vai resolver. Nossa, as provas vão ser online, né? Vão ser online. Então a questão 3 está dizendo lá. Oi? O tio vai ter que fazer as provas dele, tinha que ser naquele módulo lá que você faz, aí aparece quanto você acertou, é bom assim. Tá, vou fazer lá também. Então vamos lá, questão 3. Qual o valor de y? Qual o valor de y, sabendo que os números, olha os números, ó, 4, 18, 70 e y formam nessa ordem uma proporção.
tá? Como é que tu vai montar uma proporção usando esses números, pessoal? Presta atenção. 14 junto com 18. Como é que fica, Clivert? É igual a 70. 14 o quê? 14, 18. Está para 18. Aí ó o sinal de igual. Assim como... Aí tu pega os outros dois, ó. 70 está para Y. É assim que a gente faz. Beleza? Então é assim que a gente faz. E como é que tu vai resolver uma situação dessa, pessoal? Agora que vem a frase que eu queria que vocês aprendessem hoje. A frase de hoje é a seguinte, preste atenção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que quando os números são proporcionais, se você multiplicar os meios, o resultado vai ser igual à multiplicação dos extremos. Tá? Então você vai começar multiplicando quem tem letra. Presta atenção, ó. Multiplica assim. 14 vezes Y. Quanto é que vai dar? 14. 14Y. Tá? 14 vezes Não, Y. extremos. Certo. Eu comecei pelos extremos aqui porque tem letra nele, tá? Já tô te dando essa dica. Começa sempre pelo cara que tem a letra para multiplicar e ficar mais fácil. Então 14 vezes Y, pessoal, essa multiplicação aí é igual a 18 vezes 70, tá? 18, vou até escrever aqui, ó, 18 vezes 70. Então 14 vezes Y é igual a 18 vezes 70. Beleza? Então vai ficar que 14Y é igual. Quanto é 18 vezes 70? Quem me dá essa força aí? 18 vezes 70 dá 90? Não. Que 90, rapaz? 900, 18 vezes 70. Calma aí, deixa eu responder. Quanto é que dá? Dá 1260. Já fiz aqui já. 1260. 1260. E agora virou uma equação, pessoal. Equação a gente já sabe, besteira, né? É só passar dividindo agora, né? Y é igual a 1000. Deixa eu terminar minha conta, você já vai falar a resposta. 1260 dividido por 14, ó. 14 passa dividindo, certo? Lembra que é a equação aí, ó. Esse 14 que está junto do Y aqui, ele passou dividindo. Então, passando dividindo isso daí, 1260 dividido para 14, eu vou ter um valor igual a 90. Então, quer dizer que o meu Y aí vale 90. Professor, tinha outra forma de fazer isso? Tinha. Qual era essa outra forma? Se eu tenho a minha proporção montada aqui, ó, onde eu estou mostrando para vocês, vocês poderiam pensar num número que multiplicado por 14 desse 70. Sabe que número é esse? 14 vezes quanto para dar 70? 5, pessoal. 14 vezes 5 dá 70. Tá? Então aqui você ia pegar o 18 e multiplicar também por 5. Adivinha quanto é que dá? 18 vezes 5. Sabe quanto é que dá? Vou voltar aqui, ó. Outra forma de tu resolver essa questão era a seguinte. Se eles são proporcionais, eu vou pensar no número que multiplicado por 14 dê 70. Tá? Esse número, pessoal, é 5. 14 vezes 5 dá 70. Pronto, então 18 embaixo eu tenho que multiplicar por 5 também. 18 vezes 5 eu teria um Y igual a 90. Mesma resposta que eu achei aqui, galera. Mesma, pode olhar aí. Tá? Então você pode fazer das duas formas. Prefiro que você faça usando equação, que é um conteúdo que a gente já conhece, tá? Mas se você quiser pensar também dessa forma como a gente fez aqui em cima, não tem problema nenhum. Aqui foi vezes 5 e aqui vezes 5. Tem que multiplicar o mesmo número em cima e embaixo, tá? Para ter um Y igual a 90 aqui embaixo. Beleza? Anote aí a questão 3. Alexandre deseja construir, a questão 4, página 37. Alexandre deseja construir um retângulo proporcional, ó, proporcional, ele já disse. Bem aqui ele falou, o retângulo é proporcional. Tá aqui, tá escrito que é, tá? A outro cuja razão das medidas da base e da altura nessa ordem é 5:3. Beleza, então eu tenho aqui a base e tenho a altura. E a razão entre esses é 5:3. Tá? Então a base está em cima, a altura está embaixo. Por que eu fiz desse jeito? Porque ele disse que é nessa ordem. Primeiro 5, depois o 3. Tá? Se a base do novo triângulo tiver 35 centímetros, ó, igual a 35 centímetros, porque ele disse que isso aqui é a base do novo triângulo,
Quanto será a medida da altura? A altura não fica na parte de baixo, pessoal? Fica na parte de baixo. Só que ele sabe quanto é essa altura? Não. Por isso que ele está te perguntando bem aqui. Ele está perguntando bem aqui assim, ó. Quanto deverá medir a altura? Então ele não sabe. Se ele não sabe, quando eu não sei, eu chamo de quê, pessoal? De x. O que ele quer que tu calcule aí é o valor do x. Tá? Como é que eu resolvo isso, pessoal? Multiplica o produto dos meios pelo produto dos extremos, tá? Então eu vou fazer começando pelo x, ó. Eu apaguei, não acredito. O senhor tem que ir primeiro pelo que tem no número. Exatamente. Deixa eu só reescrever aqui porque eu apaguei sem querer. Base, embaixo vai ficar altura. Aí eu tinha colocado que a base era 5 e a altura 3. Igual 35 sobre x. Então se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes x... Aí você tem que ir por causa da Deixa eu mudar a cor aqui, vou botar. Vou mudar a cor aqui. Então 5 vezes x vai dar 5x. 35 vezes 3, pessoal, dá 105. Tá? 105. Aí eu vou pegar o 5 que está junto do x, vou passar dividindo. Vai ficar 105 dividido para 5. E essa divisão aí dá 21. Então, se ele fizer um outro retângulo que tem 35 centímetros de base, a altura dele vai ser 21. Tá? Então, o primeiro seria assim, ó. Base 3 e altura 5. E o segundo, bem maior que esse, vai ter uma base de 21 e altura de 35. Então, esse retângulozinho menor e esse maior. São diferentes na altura, no tamanho? São, mas eles são proporcionais. Então, se eu quisesse pegar esse 5 sobre 3 e colocar aqui dentro, ele caberia algumas vezes aqui dentro. Tá? Beleza? Então, é isso que a questão 4 está dizendo aí. Anote aí a questão 4. Passou. Página 38, tem a questão 5. Então, a questão 5 está dizendo o seguinte. Hoje a razão entre as idades de dois irmãos é 5 para 4. O mais velho tem 25 anos. Tá? Aí a letra A, qual é a idade do irmão mais novo? Pessoal, essa proporção aqui relaciona a idade dos dois. Em cima é 5, embaixo é 4. Qual é desses dois aí você acha que está dizendo a idade do mais velho? É de cima ou é de baixo? A proporção aqui, a razão. Qual desses dois números relaciona o irmão mais velho? É o número de cima ou é o número de baixo? Ninguém? Qual foi a pergunta, tio? Vou ler de novo a questão. A questão está dizendo assim, ó. Hoje, a razão entre as idades de dois irmãos é 5 sobre 4. O mais velho tem 25 anos. A letra A está perguntando qual é a idade do irmão mais jovem, tá? Então, essa razão, essa fração 5 sobre 4... Presta atenção, calma aí. Deixa eu ver aqui, calma aí. 5 vezes 6... Peraí, deixa eu só fazer a pergunta de novo. Aí eu estou perguntando aqui, Clavit, qual desses dois números relaciona a idade do irmão mais velho? É o número de cima ou é o número de baixo? De cima. De cima, beleza. Então, olha como é que eu vou escrever a minha razão, ó. A idade do irmão mais velho está para a idade do irmão mais novo. Mas aí tá perguntando do mais jovem, tio. Pois é, por isso que eu estou montando aqui o raciocínio, tá? Então, a parte de cima é o irmão mais velho, a parte de baixo é o irmão mais novo. Qual foi a razão que ele me deu? 5 para 4. Então, eu vou escrever aqui, ó, 5 está para 4. Assim como, olha o sinal de igual, assim como, tá? Aí que eu vim com a informação, ele disse aqui, ó, o irmão mais velho tem 25 anos. Então, aqui em cima eu vou escrever 25. Eu sei... 5 vezes 6 igual a 25. Já como você coloca 6 em cima, você vai para baixo. Aí o que sobrar é do irmão. E o que eu coloco embaixo aqui, Cleves, que eu não sei? Você coloca... X. Né? Eu não sei qual é a idade do irmão mais novo. Esse X aí está representando a idade do irmão mais novo. Então, tem duas formas de eu resolver. Eu posso multiplicar isso aqui por um número para dar 25, e aí multiplico o mesmo número embaixo, ou eu posso multiplicar cruzado, tanto faz. Bora multiplicar por um número, seria vezes quanto aqui para dar 25? 5. 5 vezes 5, 25. Então vou multiplicar embaixo também por 5. Ó. Quanto é 4 vezes 5? 4 vezes 5... X igual a... Vou passar a mão, 20 anos. Sei lá, 20.
Muito bem, parabéns, tá? Então quer dizer que o irmão mais velho tem 25 e o mais novo tem 20 anos. Na B está dizendo assim, a razão entre as idades será a mesma no ano seguinte? Não. Será que vai se manter, pessoal? Olha, ano que vem, o irmão mais velho... Vai continuar sobrando. Peraí. 5 anos pra... Peraí, vamos lá. No ano que vem, o irmão mais velho que tem 25 agora, ele vai ter 26. E o mais novo que tem 20 vai ter 21. Tem como tu pegar esse 5 que está aqui na razão e multiplicar por um número para dar 26? Tem não, pessoal. Então, ano que vem a proporção deixa de existir, tá? Então, idade não é proporcional de um ano para outro, beleza? Então, vou dizer aqui que não, pois as idades são desproporcionais. De um ano para outro, a idade deixa de passar, deixa de ter essa proporção que ele deu aí, tá? De um ano para outro. Complete a letra B aí, de um ano para outro. Então, de um ano para outro, a idade deixa de ser proporcionais. Na letra C ele está perguntando, as idades dos dois irmãos são grandezas proporcionais, pessoal? Eu vou dizer que não, novamente. Se na letra B eu disse que não, na C também é não. Não são grandezas proporcionais. Idade não é uma grandeza proporcional, pessoal, porque ela muda todo ano. De ano em ano ela está mudando, então não vai manter a mesma proporção. Pessoal, aí na página 38 ainda, tem lá, propriedade fundamental da proporção. Essa propriedade fundamental foi aquela que eu ditei agora há pouco para vocês, pessoal, tá? Que fala do produto dos meios e do produto dos extremos. Ele está dizendo aqui, ó, propriedade fundamental da proporção. Aí aqui embaixo ele marca assim, ó, em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tá? Tanto faz você dizer que primeiro os meios, depois os extremos, tanto faz. Contanto que você iguale os dois. Quando você multiplicar os meios, o resultado tem que ser igual à multiplicação dos extremos. Aí ele deu um exemplo aqui em cima, ó. Um exemplo bem bacana, inclusive. Ele fez aqui, ó, 7 vezes 9, olha quanto dá, 63. E 9 vezes 20, 3 vezes 21 também dá 63. Ou seja, se os valores se mantêm proporcionais, a multiplicação do produto dos meios pelos extremos tem que dar igual, tá? Vocês lembram daquela primeira fração que a gente fez? Era o cara que chutou 2 vezes no gol e fez 1 gol apenas. E eu disse que isso aqui era a mesma coisa que um cara que chutou 100 vezes e fez 50 gols. Tá? Coisa assim, tá metade. Oi? 50%. 50% para os dois casos. E olha só o que acontece se eu multiplicar assim, ó. 2 vezes 50, pessoal, dá 100. E 1 vezes 100 também dá 100. Ó, então, se for proporcional, essa multiplicação sempre dá igual. Tá? Então, isso aí é a propriedade fundamental da proporção. Você não pode sair da aula de hoje sem lembrar dessa regrinha aí. Tá? Em aulas no futuro aí, com outros professores, até comigo, vocês vão escutar eu falando assim, multiplicação cruzada. Porque realmente é uma multiplicação cruzada. Quando você multiplica esse cara com esse cara com esse, é uma multiplicação cruzada. Tá? Então, fazendo a multiplicação cruzada, aí, os valores são iguais, tem que dar igual, certo? Então, essa aí é a propriedade fundamental da proporção. Pegue aí a página 39. Tem uma primeira questãozinha e nessa também você vai anotar a prova. Essa questão aí é muito boa para aparecer na prova, tá? Então, anote nessa questão 1 aí, prova. Página 39. Página 39, questão 1. Anote lá, a prova. Então, olha a questão. Fátima foi ao supermercado e comprou 2 abacaxis por R$10. Tá? Aí o cara anotou aqui, ó. 2 abacaxis, R$10. Ele fez uma tabela aí. Beleza. Quanto ela gastaria se comprasse 8 abacaxis? Bom, a proporção, pessoal, já está escrita aqui, ó.
2 está para 8, assim como, ao sinal de igual, 10 está para x. Por que esse x apareceu aqui? Porque ele perguntou quanto ela gastaria, ele não sabe, por isso que ele colocou x aí. Então, quanto ela gastaria se ela comprasse 8 abacaxis? Aí eu não sei. O que eu vou fazer para resolver essa questão? Vou escrever as minhas proporções aqui, ó. 2 está para 8, assim como 10 está para x. Como eu tenho uma proporção simples, pessoal, basta fazer a multiplicação cruzada, tá? Então, eu vou multiplicar começando por quem tem a letra, ó. 2 vezes x, 2x. Isso tem que ser igual a 8 vezes 10, 80. Beleza? Pronto, virou uma equação. Agora é letra para o lado, número para o outro. Nesse caso aqui, esse número 2 vai passar dividindo para lá. Então vai ficar x igual a 80 dividido por 2. Quanto é 80 dividido por 2, pessoal? 40. Então quanto é que ela vai pagar se ela comprar 8 abacaxis? Bem aqui teria que ser R$40. Tá? Fica difícil de tu perceber isso daí? Não, basta você pensar o seguinte, ó. Se bem aqui eu tinha 2 e esse 2 virou 10, basta multiplicar por 5. 2 vezes 5, 10. Se eu multipliquei em cima, eu vou multiplicar embaixo. E 8 vezes 5, pessoal, é 40 certinho aí. Então, não tem erro, tá? É só você avaliar a questão, analisar ela direitinho aí para você não cometer nenhum equívoco. Legal? Anote aí essa questão que ela provavelmente aparece para ti na prova, tá? Muito boa essa questão, muito simples, fácil de resolver. Vamos lá, pessoal. Questão 2. A questão 2, pessoal, ela vai dar um resultado, uma fraçãozinha um pouco maior aí pra gente trabalhar, tá? Mas vamos ver aqui o que a gente consegue lembrar dela. Na fração 2, ele deu qual deve ser o valor de t para que os números, ó, 10 e 2t, 35 e 4t, aliás, 4t é junto com o 35, aqui é 35 e 4t mais 33, tá? Então aqui eu tenho dois números, o 10t e o 2t, aliás, o 10 e o 2t, e aqui eu tenho 35 e isso aqui é um número só, 4t mais 33, tá? Então essa daí vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer. Vamos fazer aqui. Vou montar a minha proporção usando esses números. Como ficaria? Ficaria assim, ó. 10 está para 2t, assim como 35 está para 4t mais 33. Tá? Então essa aí vai dar uma proporção um pouco maior. Deixa eu ver se eu faço ela aqui. Tá. Então, deixa eu anotar ela. 10t, 10 sobre 2t igual 35, 4t mais 33. Pronto, pessoal. Daí vamos ter que fazer aquele trabalho de produto dos meios e produto dos extremos, tá? Então eu vou multiplicar primeiro nesse sentido aqui, ó. 2t vezes 35, pessoal. Tem que multiplicar letra por número aí, né? Mas aí nesse caso você multiplica número com número, letra com letra. Então 2 vezes 35 que está aí vai dar 70. 70t. Certo? E esse 10 que vai multiplicar esse número todo aqui, pessoal, ele vai cair naquela propriedade distributiva que a gente já estudou. Fica assim, ó. 10 que multiplica 4t mais 33. Certo? Então vai ficar 70t igual a 10 vezes 4t dá 40t. Mais 10 vezes 33 dá 330. Isso aí é propriedade distributiva. A gente já viu isso aí na segunda avaliação. Chegando aí, pessoal, 70t nessa linha aqui, ó. 70t igual a 40t mais 330. A gente vai passar a letra para o lado e número para o outro, porque aí já é uma equaçãozinha simples, tá? Então vai ficar 70t, o 40 passa negativo, menos 40t igual a 330. Tá? 70 menos 40, você vai ver aí que dá 30t, igual a 330. E aí você passa o 30 dividindo. Tá? Passa o 30 dividindo aí, vai ficar t igual a 330 dividido por 30. Tá? Sabe quanto é que dá essa divisão aí, pessoal?
T igual a 11. Tá? É uma questãozinha que deu um pouco mais de trabalho para fazer, mas enfim, pode ser que apareça para você aí mais na frente, tá? Então anote aí essa questão. 330 dividido para 30 igual a 11. Se precisar, vocês avisam aí para a gente voltar. Nessa questão aqui, pessoal, eu vou fazer algumas e vocês vão fazer outras, tá? Então eu vou fazer a B. Deixa eu ver se eu faço. Eu vou fazer a B, a D e a E. Tá? Essa F aqui não precisa fazer não, tá, pessoal? Deixa ela para outro momento. Eu vou fazer a B, a D e a E. Tá? E aí vocês depois tentam fazer pelo menos a A e a C. Então deixa eu anotar aqui a terceira questão. Vou fazer aqui numa folha à parte. Tá, então eu tenho aqui na terceira questão da página 39, letra B, que eu vou fazer. A letra B tá assim, ó, 2x sobre 5 igual a 8 sobre 10, tá assim, tá? Beleza. Como é que eu vou fazer essa questão aqui, pessoal? A terceira, quando você tem essa proporção que tem x, é multiplicação cruzada, tá, pessoal? Produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, eu vou multiplicar, ó, 2x vezes 10, nesse sentido, tá? Aí você faz 2 vezes 10, aí vai dar 20x, certo? Igual a 5 vezes 8, que dá 40. Só escrevi a igualdade aí. Sempre começando pelo cara que tem x. Primeiro o pessoal que tem x. Então, o que foi que eu fiz? Fiz 2x vezes 10, que deu 20x, e fiz 5 vezes 8, que dá 40. Pronto, agora fica fácil, né? É só passar o 20 dividindo para cá, ó. 40 dividido para 20, o x vai dar igual a 2, certo? Então perceba que às vezes a gente olha a questão, ela até parece um pouco mais complicada, pessoal, mas ela é simples, tá? A letra C vocês tentam fazer, que é o mesmo procedimento. E aí eu vou fazer a letra D. A letra D tem fração lá, ó. 2 sobre 5 está para 4 sobre 3, assim como 3 sobre 5 está para x. Vou multiplicar cruzado, começando por quem tem x, ó. Nesse sentido aqui, ó. 2 sobre 5 vezes x, pessoal, vai dar 2 sobre 5x, tá? 4 sobre 3 vezes 3 sobre 5 vai ficar assim, ó. 4 sobre 3 vezes 3 sobre 5. Olha como já tem número que dá para cortar aí, ó. Bem aqui eu posso cortar esse 3 com esse 3. Vou até marcar de outra cor. Esse 3 aqui dá para cortar com esse 3, ó. Tá? E o que sobraria? 2 sobre 5x igual. Aqui em cima sobra esse 4 e embaixo sobra esse 5 aqui. Beleza? Do jeito que tá aí, pessoal, eu posso passar dividindo, porque a gente aprendeu que faz número, letra para o lado, número para o outro, né? Então eu posso passar, se eu quiser, esse 2 sobre 5 dividindo para cá. Olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. X igual a 4 sobre 5, aí passa dividindo 2 sobre 5. De novo deu uma divisão de fração. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Deixa eu fazer um corte aqui, eu vou mandar bem para cá, ó. X igual, mantendo a primeira, 4 sobre 5, vezes o inverso da segunda, 5 sobre 2. A segunda, pessoal, é essa fraçãozinha que está aqui embaixo, ó. Ela era 2 sobre 5. Quando inverteu, ficou 5 sobre 2. E de novo apareceu um número para cortar, ó. Então agora vai ficar x igual, sobrou em cima um 4 e embaixo 2. Dá para dividir 4 para 2? Dá. E o resultado dá quanto? 2. Tá? Essa aí deu um pouquinho mais de trabalho, mas anote aí, tá? Não esqueça dessa dica, pessoal, de hoje. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Multiplicação cruzada, tá? Só fazer a multiplicação cruzada. Deixa eu... Vou começar a fazer a chamada. A resposta dá. A vocês vão fazer. São vocês que vão fazer. A resposta dá 12 na letra A. Já fez?
Vocês que vão tentar fazer a letra A, tá bom? A resposta vai dar 12, mas aí vocês tentam fazer. Bom, então continuando aí, página 39, questão 3. Vou continuar multiplicando aqui, pessoal, ó. Produto dos meios aqui, ó. 5 vezes aquele número, aquela subtração de x menos 5, vai dar de novo uma propriedade distributiva, pessoal, tá? Porque aqui eu não tenho um termo simples, aqui já é uma expressãozinha matemática pequena. Então eu preciso fazer ela usando a propriedade distributiva, tá? Então como é que eu vou fazer? Vai ficar assim, multiplicando x menos 5 vezes x, pessoal, vai ficar assim, ó. 5 parênteses x menos 5. Igual. Quando eu multiplicar o 3 por x menos 1, vai ficar 3 parênteses x menos 1. E aí eu aplico a propriedade distributiva que a gente já conhece. X vezes 5, que vai dar 5x, menos 5 vezes 5, que vai dar 25, igual 3 vezes x, que vai dar 3x, menos 3 vezes 1, que vai dar 3. Pronto, chegou aqui na minha equação, nessa linha a equação está montada, é só passar a letra para o lado e o número para o outro. Então vai ficar 5x menos 3x, que passou negativo, o menos 3 já está do lado certo e o 25 vai passar para lá, mais 25, trocando o sinal porque trocou de lado. 5x menos 3x dá 2x, igual, bem aqui ó, menos 3 mais 25, pessoal, dá 22. É só fazer 25 menos 3, dá 22. Passa o 2 dividindo, vai ficar 22 dividido para 2, e essa divisão aí dá x igual a 11, novamente, né? Deu 11 de novo. Tá? Então essa é a letra E. Vocês vão tentar fazer, pessoal, a letra A, que eu não fiz, a B eu fiz, né? A C vocês tentam fazer, que eu também não fiz, a D e a E eu fiz. Pronto, então ficou a A e a C para vocês tentarem fazer aí nessa questão 3. Questão 4 na página 39. Sim, né? Então lá, em uma receita de bolo são necessários 3 ovos para cada meio quilo de farinha. Então a proporção que vai ficar aí, pessoal, vai ser aqui, ó, ovos para o total de quilos de farinha, tá? Farinha de trigo aí, né? Então pronto, são 3 ovos para cada meio quilo de farinha de trigo. Tá escrito isso aí, tá, pessoal? São necessários 3 ovos para cada meio quilo de farinha utilizada. Quantos ovos, ó, eu não sei quantos ovos vem na próxima fração, então eu já vou colocar x no lugar dos ovos, né? A parte de cima, ó, onde estava ovos eu coloquei x aqui, ó. Quantos ovos a questão perguntou, eu não sei quantos são. Quantos ovos serão necessários, serão utilizados para 2 quilos de farinha. Então aqui embaixo 2 quilos, ó. Quilos é aqui embaixo, ó. Era meio quilo, foi para 2 quilos. Eram 3 ovos e qual é a quantidade agora? Não sei, é isso que ele está perguntando. Como é que eu resolvo essa questão, pessoal? Pode fazer multiplicação cruzada, mas eu também posso pensar naquela multiplicação. Ó, por exemplo, como é que eu faço meio, 0,5 virar 2? Pensa aí, moeda de 50 centavos. Quantas moedas de 50 centavos vai dar 2 reais? Quantas moedas são, pessoal? Percebe que são 4, ó. Se eu fizer vezes 4, 4 moedas de 50 centavos dá 2 reais, certo? Se eu fiz vezes 4 embaixo, pessoal, vou fazer vezes 4 em cima. Quanto é 3 vezes 4? 12, né? Então o x aqui vai ser igual a 12, como eu estou calculando a quantidade de ovos, né? Então aqui vai ser 12 ovos, tá? Percebe aí, pessoal, que às vezes é bem simples, só tem que entender o problema, analisar ele direitinho, tá? Então essa aí é a questão 4 da página 39. Nós vamos trabalhar o capítulo... Esse que nós estamos é o capítulo 12. Deixa eu ver aqui, é o 12. Então nós vamos trabalhar o capítulo 11 e o capítulo 12. Tá? Tudo isso do livro 3. Capítulo 11 e 12 do livro 3. Isso que vai cair na nossa prova. Tá? O capítulo 11 foi aquele que a gente falou de polígono. Falei de triângulo, falei de pentágono, hexágono. Tá? E agora falei para vocês sobre razão e proporção. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então aí vou gravar essa aulinha extra para poder concluir essa parte de esse capítulo 12
E eu vou falar aqui no capítulo 12 de proporção contínua. Isso aí está na página 40 do livro de vocês, tá? Então vamos avançar aí até a página 40 do nosso livro, para a gente poder trabalhar a proporção contínua. Pessoal, a proporção contínua, pessoal, está definindo aqui. A proporção contínua que tem aí, você pode pegar o seu marcador de texto para a gente poder falar dela agora. Bom, pessoal, então a proporção contínua, ela é o seguinte. Uma proporção que tem dois meios iguais é chamada de proporção contínua, tá? O valor desses meios é chamado de média geométrica ou média proporcional dos extremos. Por exemplo, ele deu um caso aqui. Olha como esse caso é bem simples de entender. O que é proporção contínua, pessoal? Quando os meios são iguais. Ó, percebe que aqui eu tenho 8 e 8. Ó. Pronto. Então isso é uma proporção contínua. O valor que está aqui e o valor que está aqui vão se tornar proporcionais mediante a situação que está apresentada aí, certo? Mas o fato é que para ser proporção contínua, esses dois têm que ser números iguais. Às vezes esse número não aparece, aí a questão trata como x, mas enfim, tá? Ó, bem aqui tem outra proporção contínua, ó, 3, 3. Aqui embaixo tem 6, 6. Então proporção contínua é quando os números são iguais, tá? E aí logo abaixo ele traz uma questão aí, pessoal. Questão 1, lá na página 40. Aí ele está dizendo o seguinte: determine a média geométrica positiva ou média proporcional dos números. Aí ele tem lá, tá aqui. Eu tenho 18 e tenho 32. Tenho 18 e tenho 32. Como é que eu vou fazer para montar a média geométrica ou a proporção contínua desse caso, pessoal? Eu vou dizer que 18 está para x e vou dizer que x está para 32. Esses dois números são os extremos, tá? E os meios eu não conheço, que é a nossa média, que vai ser a média geométrica. Beleza? Então eles são iguais no meio aqui, ó, tá? Por isso que eu chamo de média geométrica aí, ou proporção contínua. Então quando eu multiplicar, bem aqui vai ficar assim, ó, x vezes x. Pessoal, x vezes x, quando você for multiplicar duas letras, tá? X vezes x, a gente vai encontrar x ao quadrado. Essa multiplicação a gente ainda não fez, tá bom? Mas lembre desse detalhe, quando você multiplicar a mesma letra duas vezes, x vezes x vai dar x ao quadrado. E aqui eu tenho 18 vezes 32, que dá 576. Beleza? Eu comentei com vocês, a gente ainda não resolveu nenhuma situação dessa, mas eu comentei com vocês que no sinal, na equação tem um sinal de igual. Se o número estiver positivo, ele passa negativo. Isso vocês lembram. Se ele estiver multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. E se ele estiver na forma de potência, pessoal, ele vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Então, quando eu passar esse x para lá, vai ficar assim, ó, x igual a 576 na raiz quadrada. Ou seja, raiz quadrada de 576. E a raiz quadrada de 576, pessoal, é 24. Então, essa proporção aqui de cima seria 18 para 24, assim como 24 para 32, tá? Essa é a proporção que vai aparecer aí para você, ok? Anote aí. Vamos lá na letra B. Pessoal, na letra B eu tenho 9 e 16. Então, eu vou fazer 9 está para x, assim como x está para 16. De novo, quando eu multiplicar x com x, vai dar x ao quadrado. Quando eu multiplicar 9 com 16, pessoal, isso aqui dá 144. Aí eu passo 2 como raiz, vai ficar raiz quadrada de 144. E essa raiz aí dá 12. Certo? Então aí é o cálculo da raiz quadrada aí no caso, tá? Aqui, 20 está para x, assim como x está para 45. Quando eu multiplicar aqui x vezes x, vai dar x ao quadrado. E 20 vezes 45, pessoal, aqui, ó, dá 900. Quando eu passar ele como raiz, vai ficar a raiz quadrada de 900. E essa raiz, pessoal, é 30. Beleza? Bom, nessa de baixo, pessoal, eu tenho duas frações, tá? Então aqui eu vou deixar, ela vai ficar assim.
é 3 sobre 5 está para x, assim como o x está para 12 sobre 125, né? Aí o procedimento trabalhando com frações, tá, pessoal? Então vamos lá, vai ficar x vezes x, que dá x ao quadrado. E essa multiplicação aqui, pessoal, 3 sobre 5 vezes 12 sobre 125, certo? Bom, então vai ficar x ao quadrado igual 3 vezes 12 aqui em cima dá 36. 5 vezes 125 dá 625. Quando eu passar esse 2 como raiz, pessoal, ele vai ficar assim, ó, raiz quadrada, uma raiz grande, tá? De 36 sobre 625. Raiz quadrada de 36 em cima é 6, raiz quadrada de 625 embaixo é 25. Então o resultado final aí, 6 sobre 25, tá? Anote aí para ficar tudo certinho. Aqui em cima a segunda questão. Determine o valor de x na sequência de modo que o termo central seja a média geométrica. Beleza. Se o termo central é a média geométrica, pessoal, de novo vai cair na mesma situação. 1 sobre x igual a x sobre 25. Tá? Mesma situação. X vezes x, x ao quadrado. 1 vezes 25 vai dar 25. Quando eu passar o 2, ele vai passar como raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Certo? E aqui, termo do meio, ó, que é a nossa média, tá? É o termo geométrico. Então vai ficar 7 sobre 35. Repete o 35 em cima sobre x, tá? Ele é o termo que se repete, ele que vai ser o igual no meio lá, certo? Então vamos lá. 7 vezes x aqui vai dar 7x. 35 vezes 35, pessoal, dá 1.225. Vou passar o 7 dividindo. Vai ficar 1.225 dividido por 7. Essa divisão aqui, meus amigos, dá x igual a 175. Então perceba que quem se repetiu aqui foi o termo do meio, ó. Aqui era x e aqui é o 35. Nesse daqui quem vai repetir vai ser o termo do meio de novo, 40. Então x sobre 40 é igual a 40 sobre 16. Por que o termo do meio está se repetindo, pessoal? Porque ele disse aqui, ó, o termo central seja a média geométrica. Por isso que é ele que está repetindo. Então x vezes 16 vai dar 16x. 40 vezes 40, pessoal, dá 1.600. Passo 16 dividindo, vai ficar assim, ó, x igual a 1.600 dividido para 16. E essa divisão aí, meus amigos, dá x igual a 100. Então anote aí a segunda questão. A terceira questão, pessoal, está dizendo assim: qual deve ser a medida do lado de um quadrado cuja área é equivalente à área de um retângulo cuja base seja 18 e a altura seja 8? Então eu tenho um retângulo, tá? Que a base vai ser 18 e a altura vai ser 8. Se eu for calcular a área desse retângulo, pessoal, é só multiplicar 18 vezes 8, que é base vezes altura, tá? 18 vezes 8 eu vou ter 144 centímetros quadrados. Essa é a área desse retângulo que está aí. Se eu for fazer um quadrado, pessoal, esse quadrado vai ter a mesma área, tá? Porque ele disse aqui na questão que as áreas são equivalentes. Então a área desse aqui é 144. Só o que você tem que lembrar é que um quadrado, pessoal, o lado daqui é igual ao lado daqui. Todos os lados são iguais, certo? Então o que isso quer dizer? Que quando eu for calcular a área dele, vai ficar assim, ó, x vezes x. Quanto é x vezes x que a gente conversou, pessoal? X ao quadrado. E x ao quadrado é igual à área. E a área vale quanto? Ó? 144. Então agora eu vou só passar o 2 como raiz. Vai ficar raiz quadrada de 144. E esse x vai valer 12. Tá? Então quer dizer que nesse nosso retângulo aí, nesse nosso quadrado aqui vale 12. Deixa eu colocar de outra cor. Aqui vale 12, ó. E aqui vale 12 também. Beleza? Anote aí para a gente poder falar das outras proporções. Pessoal, outras propriedades de proporção. Eu tenho aí na página 41.
Então aqui outras propriedades de proporção. Pessoal, primeira propriedade que eu tenho. Aqui eu tinha A sobre B e C sobre D, certo? O que foi que eu fiz aí? Eu peguei esse número de baixo e somei aqui do lado do A, tá? Ó, o B que estava embaixo somou. Pode somar ou pode subtrair. E eu peguei o D que estava aqui embaixo e somei do lado do C. Aqui é D no caso, tá? D do lado do C. Então o D que estava embaixo somou aqui do lado. Então eu posso tanto somar como posso subtrair. Isso é uma propriedade de proporção, tá? Aqui ele fez o A, ó. Ele pegou o A que estava em cima e somou mais A embaixo, ó. Pegou o C que estava em cima e somou embaixo. Então essa é uma propriedade de proporção que a gente pode fazer aí em uma situação, certo? Olha aqui, ó. O 3 que estava embaixo, ele somou em cima e embaixo, tá? 7 mais 3 aqui vai dar 10 sobre 3, ele mostrou aqui, ó. Pegou o 6 que estava aqui embaixo, somou em cima e embaixo. 16 mais 6 vai dar 20, tá aqui, ó, 20 sobre 6. Tá? E eles se mantêm proporcionais, tá, pessoal? Então essa aí é uma propriedade de proporção. Aqui eu tanto posso somar como posso subtrair, que ele vai continuar sendo proporcional. Ó, aqui embaixo ele fez utilizando subtração. Ó, aqui era 5 sobre 3. E aí ele foi lá e subtraiu. Ó, 5 sobre 3, ele pegou o 3 e subtraiu aqui em cima. Subtraindo 5 menos 3 vai dar 2 sobre 5. Pegou o 9 que estava embaixo, subtraiu aqui, ó, 15 menos 9 vai dar 6 sobre 15. E eles continuam proporcionais, certo? Como essa situação pode aparecer para vocês, pessoal, em um problema? Vamos ver aqui na página 42. Mas na 42 ainda tem outra propriedade, ó. Vamos comentar essa propriedade aqui antes da gente passar para as questões. Então a próxima propriedade, pessoal, a segunda propriedade, está dizendo lá, em toda proporção, a soma ou a diferença dos antecedentes está para a soma ou diferença do consequente, assim como no caso anterior, aliás, assim como cada antecedente está para seu consequente. Vamos ver o que isso quer dizer. Bom, aqui ele fez o seguinte, pessoal, ele somou, ó, presta atenção, essa fração, ela está proporcional à soma dessa fração com essa fração. Ó, perceba. Essa mesma fração se repete aqui, tá? E a da frente eu somei. A mais C tá aqui, ó. Pode ser mais ou pode ser menos. E B mais D, ó. Tá aqui, pode ser mais ou pode ser menos. Mesma coisa funciona para eu somar para essa, ó. Mantendo a segunda fração, tá aqui ela. E aqui eu faço a soma. A mais C e B mais D, tá? Olha o exemplo. 7 sobre 3, ele mantém 7 sobre 3. Isso pode ser igual, aí eu somo 7 mais 14. 7 mais 14. E embaixo, 3 mais 6. 3 mais 6, tá? Aí vai ficar 7 sobre 3. Aqui vai ficar 7 sobre 3, que é proporcional. Quanto é 7 mais 14? 21. Quanto é 3 mais 6? 9, que é a fração que ficou aqui embaixo, tá? Então isso aí é propriedade de proporção, tá, pessoal? A gente pode aplicar ela aí utilizando as questões. Então vamos aplicar esse conhecimento nessa primeira questão aí. Ela está dizendo lá: determine os números sabendo que a soma deles é 21 e que a razão entre eles é 3 sobre 4. Pessoal, a soma deles é 21, tá? Então já sei que eu vou ter que usar uma proporção que faz a soma, tá? E a razão entre eles é 3 sobre 4. Presta atenção. Eu tenho dois números que eu não conheço, mas eu sei que a razão entre eles é 3 sobre 4, tá? E aqui eu vou chamar esses dois números que eu não conheço de x e y. Então eu tenho dois números aí, tá? Que eu vou até colocar eles antes, mas não faz diferença, tá, pessoal? Então eu tenho dois números x e y e a proporção entre eles é 3 sobre 4. Beleza? Eu preciso de uma proporção que me dê uma soma, porque ele disse bem aqui que a soma deles é 21. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar o número de baixo para cima, que a gente conversou agora há pouco, que isso pode ser feito, né? Então eu vou somar o número de baixo, que é o y, para cima, eu vou somar o 4 para cima. Então vai ficar x mais y sobre y, embaixo mantém o mesmo número, igual a 3 mais 4 sobre 4. Que foi que eu fiz, pessoal? Peguei o número que estava embaixo e somei ele aqui em cima. Peguei o número que estava aqui embaixo. Deixa eu reescrever aqui.
Peguei o número que estava aqui embaixo e somei ele aqui em cima, certo? Então como é que vai ficar esse negócio agora? Vamos lá, a primeira fração, essa daqui, ó, x mais y sobre y, tá? Esse x mais y aqui, pessoal, ele me disse que vale 21, tá aqui, ó. Então vai ficar 21 sobre y igual 3 mais 4, 7 sobre 4. Chegando aqui você já sabe o que fazer, porque multiplicação cruzada. Posso começar multiplicando quem tem a letra, né? Então y vezes 7 vai dar 7y igual 21 vezes 4 dá 84. E agora que eu já tenho essa divisão, passo 7 dividindo, né? 84 dividido para 7. Pessoal, 84 dividido para 7 é igual a 12. Então essa divisão aqui, o y vai ser igual a 12. Se eu sei que o y, vou até colocar ele aqui para cima, ó. Aqui eu vou saber que o y é igual a 12. Se eu sei que o y vale 12, pessoal, e eu sei que a soma deles é 21, então eu tenho que x mais y é igual a 21, mas o y já vale 12. Então eu tenho que x mais 12 é igual a 21. Esse 12 está somando, vai passar subtraindo. X é igual a 21 menos 12. Quanto é 21 menos 12, pessoal? É 9. Se você somar 9 mais 12, vai voltar a ser o 21, que ele informou lá no começo da questão, tá? Então veja que já avançou aí, né? Já está melhorando um pouco o nível das questões, tá, pessoal? Anote aí. Questão 2, meus amigos. Quais são os números, quais são os valores de x e y na proporção? Aí ele deu uma proporção aqui, ó. Só que ele disse agora a diferença, ó, sabendo que x menos y vale 20. Então eu vou usar o mesmo procedimento da questão anterior, só que subtraindo agora. Então olha lá como é que vai ficar. X sobre y é igual a 7 sobre 3. Então eu vou subtrair o número de baixo para cima. X menos y sobre y é igual a 7 menos 3 sobre 3. O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Peguei o y, subtraí aqui embaixo. Peguei o 3, subtraí aqui em cima. Ou, peguei o y, subtraí aqui em cima, tá? Deixa eu refazer aqui. Peguei o y, subtraí aqui em cima. Peguei o 3 e subtraí em cima. Então agora eu vou ter 7x menos y sobre y e vou ter 7 menos 3, que dá 4 sobre 3. Só que x menos y, pessoal, ele me disse bem aqui que vale 20. Ó. Então no lugar de eu escrever esse x menos y que está bem aqui, que eu vou marcar de verde, ó, esse x menos y, eu não vou escrever mais x menos y, eu vou escrever 20, porque ele vale 20 agora. Então vai ficar 20 sobre y igual a 4 sobre 3. E agora multiplica cruzado. X 4 vezes y vai dar 4y. 3 vezes 20 vai dar 60. Passa o 4 dividindo. 60 dividido para 4. O meu y vai ser igual a 15. Tá? Mas eu sei que x menos y vale 20. E eu já sei que o y vale 15. Ele está feito aqui embaixo. Tá? Então no lugar desse y aqui, ó, o y aqui valeu 15, ó, que eu acabei de escrever, tá? Beleza? Então se eu tenho x menos y igual a 20, o y vale 15, pessoal, passo o 15 negativo para lá, aliás positivo, né? 20 mais 15, eu vou ter aí que o x vai ser então 35. Se eu pegar 35 menos 15, eu vou encontrar o 20, que é o valor que ele ofereceu lá na questão. Beleza? Então anote aí essa questãozinha aí para você, tá? Vamos para a questão 3. Para pintar seu quarto, Priscila precisa misturar tinta branca com tinta roxa. Olha lá, eu vou colocar B para branca e R para roxa. Na razão de 5 para 4. Opa, na razão de 5 para 4. Sabendo que ela vai utilizar 45 litros de tinta, 45, pessoal, se você pensar, é a mistura. O que vai misturar aqui em 45 litros? Vai ser o branco mais o roxo. Quando ela misturar branco mais roxo, vai dar 45 litros. Aí é o total, tá? Observe esse detalhe dessa questão aí. Quantos litros de cada cor serão necessários para utilizar aí? Então pronto, já sei aqui em cima que eu vou usar uma proporção de soma, tá? Então vou fazer essa proporção de soma aqui na minha questão.
Então vou fazer o quê? Vou começar jogando esse R somando aqui para cima. E se eu fizer aqui no R, também tem que fazer aqui no 4, certo? Então lá vou eu, olha como é que vai ficar. B mais R, que é branco mais roxo, sobre R, que é o roxo, né? É igual a 5 mais 4 sobre 4. Só que branco mais roxo, pessoal, esse número aqui é 45. Ele já disse que é 45 lá na questão. Tá aqui, ó. Tá? Então como é que vai ficar minha questão agora? Vai ficar assim, ó. 45 sobre R é igual a 5 mais 4 dá 9 sobre 4. E agora multiplica cruzado. R vezes 9, eu vou fazer aqui em cima, vai dar 9R igual 45 vezes 4 dá 180. Então R vai ser 180 dividido para 9 e essa divisão aí vai dar 20. No caso aqui é 20L, 20 litros. Certo? Pessoal, se de roxo eu tenho 20 e o total é 45, quanto é que falta para o branco, pessoal? Daí eu já sei que o branco vai ser 25 litros. É isso? 25 mais 20 para dar os 45. Então de branco ela vai ter 45 litros e de roxo ela vai ter 20 litros. Legal? Anote aí no seu livro. Questão 4. Na empresa da mãe de Marina, para cada 7 pessoas, 2 usam óculos. Vamos lá, bora ver que análise a gente vai fazer aqui. Então vamos colocar aqui assim, pessoas que usam óculos e aqui o total de pessoas. Vou fazer essa relação aí. Então para cada 7 pessoas do total eu tenho 2 que usam óculos, tá? Sabendo que a empresa possui 91 funcionários, igual, embaixo o total de funcionários é 91. Quantas pessoas usam óculos? Olha lá, pessoal, X. Tá? Então essa aí ficou tranquila, né, pessoal? Não tem muita dificuldade aí não. Então você vai multiplicar 7 vezes X, que vai dar 7X. Vai multiplicar 2 vezes 91, que dá 182. Passo 7 dividindo, X igual a 182 dividido para 7. E essa divisão aí dá 26 pessoas. Então, de um total de 91 pessoas, 26 usam óculos. Tá? Então, se você fosse escrever essa proporção, seria assim, ó, 26 que usam óculos para um total de 91 pessoas. Se ele pedisse para escrever a proporção, seria isso aí. Tá? Anote aí no seu livro. Questão 5. A diferença das idades de Paulo e Sávio é 9 anos. Opa, diferença, pessoal, é subtração, tá? Então, se eu pegar a idade do Paulo menos a idade do Sávio, eu vou ter 9 anos. Olha aí, hein? P menos S, Paulo, Sávio, tá? E a razão entre a idade deles é 8. Então, se eu colocar o Paulo e o Sávio, a razão entre a idade deles é 8 para 5. Tá aqui, ó. 8 para 5. Quais são as idades de Paulo e Sávio? Galera, só o filé, né? Se eu tenho Paulo menos Sávio aqui, com certeza eu vou ter que usar aquela ideia de subtração. Então eu vou pegar esse S, vou subtrair aqui para cima, o 5 subtrair aqui para cima. Ficaria assim, ó, P menos S sobre S igual a 8 menos 5 sobre 5. Só que P menos S ele não disse aqui que vale 9? Então olha como vai ficar a minha situação. 9 sobre S igual a 8 menos 5, 3 sobre 5. Cuidado para não confundir aqui o S com o 5, tá, pessoal? Bom, então eu vou fazer multiplicação cruzada. 3 vezes S, 3S. 9 vezes 5, 45. Passo 3 dividindo, vai ficar S igual a 45 dividido para 3. E essa divisão aí, pessoal, o S vai ser igual a 15. Quer dizer que o Sávio tem 15 anos. Como é que eu faço para saber a idade do Paulo? Eu sei que Paulo menos Sávio é igual a 9 anos. E o Sávio tem 15. Então eu vou fazer P menos 15 igual a 9. Passo 15 positivo. 9 mais 15. Eu vou ter a idade do Paulo igual 15 mais 9, 24 anos. Beleza? Então Paulo tem 24 anos e o Sávio tem 15 anos. Legal, galera? Só o filé essa questão aí. Então anote aí para você, para completar o seu livro bonitinho aí, beleza? Pessoal, e a gente vai parar aqui nessa questão 5, tá bom?
As outras, se precisar, em outro momento a gente faz. E aí a gente conclui esse capítulo 12 agora, tá? As questões que vêm abaixo vocês podem tentar fazer. Tentem fazer a questão 6, a 7, a 8, tá? Para ir completando o livro de vocês. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.